Gente amada, gente querida, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Foco no Afeto. Hoje, como sempre tenho feito, vou responder a mais uma questão de uma querida dentre vocês. A questão dela é a seguinte: tenho uma mãe que amo demais, mas é totalmente apegada à família. Tios, primos em segundo grau, e não aceita que falemos das nossas diferenças e queiramos nos distanciar. Aí fica indiferente em relação a mim. Não tem mais um diálogo autêntico. Tudo está lindo, maravilhoso, a vida e todos nós. Temos o lado positivo e negativo e está tudo bem, mas sinto que não é verdadeiro. E assim seguimos com as distâncias por afinidades. Não é fácil ter pais que não compreendem que a vida moderna nos suga, exige um tempo que não temos. Tempo esse que eles, aposentados, têm para dar atenção para a família como gostariam. Aí dizem que estamos fazendo pouco caso das pessoas. Essa é a cabecinha da minha mãe. Por uma questão de sobrevivência emocional, eu estou aprendendo a me distanciar, infelizmente. Vamos lá, minha cara. Você fez esse comentário no meu vídeo Distância Saudável em Família. É interessante que isso tenha trazido essa percepção ou a necessidade desse desabafo, né? Que é muito comum, infelizmente é muito comum ainda. Eu poderia dizer que tem gerações que demoram para perceber as mudanças de valores, em função mesmo das limitações que a sociedade impõe às pessoas. Mas não é questão de geração, no fundo eu tenho observado que é uma questão mesmo de consciência. Tem gente que 50, 60, 80 anos atrás, através da literatura, a gente percebe que tem consciência, sim, para perceber a dinâmica social. E, em função disso, entender a dinâmica dos relacionamentos, a dinâmica saudável. São pessoas que decidem não se deixar esmagar pelos preceitos sociais que são, nesse caso, desumanos. Tem pessoas que não têm condição ainda e parece que a sua mãe está dentro desse grupo de pessoas, ok? Você diz aqui, seguimos com as distâncias por afinidades. Isso é ótimo, isso é uma maravilha. Não é fácil ter pais que não compreendem que a vida moderna nos suga, exigem um tempo que não temos. Tempo esse que eles, aposentados, têm para dar atenção para a família como gostariam. Então, minha cara, minha sugestão é que você converse com eles sempre de uma forma amorosa, explicando isso que você acabou explicando aqui brilhantemente. Contar para eles que você vive debaixo de uma circunstância que é diferente das circunstâncias sob as quais eles estão. Já aposentados, têm tempo de sobra para dedicar à família como eles gostariam, ok? Você não tem essa condição. Veja que eles não se sentem com estrutura para aceitar a sua postura, que na verdade reflete a sua condição. Não é um luxo que você está tendo, não é um requinte, um capricho, não. É a sua circunstância de vida e também dos seus irmãos. Então eles não têm essa abertura por alguma razão, pode ser por egoísmo, pode ser por cultura, pode ser até por apego emocional, como você falou no início, né? Que você tem uma mãe que ama demais, mas é totalmente apegada à família. Esse apego, quando acontece com a gente, ele toma o lugar do amor. Ou seja, inicia a relação com amor. Em geral, a gente inicia a relação com amor. Mas no ato pouco sábio e equivocado de querer repetir as coisas boas, a gente acaba criando o apego, criando uma cartilhazinha, uma planilha para as coisas acontecerem sempre bonitinhas e gostosinhas, do jeito como se apresentaram no começo. Dá a ilusão de que está sempre tudo bem. Não é que as coisas tenham que estar mal, mas as coisas oscilam e é importante que a gente viva com o mesmo amor e mesma disposição a oscilação dos humores, das percepções, dos entendimentos, das disponibilidades para convívio ou indisponibilidades para convívio. Só que quando o apego entra, meu Deus, é aí que a gente perde. Quer perder? Apegue-se. É uma frase que volta e meia eu publico no Instagram e que está no meu livro Foco no Afeto. Muito bem, voltando aqui à questão, existe uma limitação por parte deles.
E dói muito neles isso. E dói muito também em você e nos seus irmãos, dói muito em vocês essa pressão que eles fazem. Só que você está trilhando um caminho do autoconhecimento. Você já tem uma percepção a respeito da importância da manutenção da distância saudável. Eles nem sabem, não entendem o que possa vir a ser isso da forma mais remota possível e imaginável. Então cabe a quem tem mais consciência num determinado aspecto, não precisa querer ensinar o outro, mas explicar por que age daquela forma. A pessoa não entende, porque ela está tomada pelo apego. Ela não entende. E aí, a cada vez que você é questionada, você fala com a mesma amorosidade, com o mesmo jeitinho fofo, carinhoso, aproveitando aquele momento ali. Compreende? É como se você estivesse falando com uma criancinha de 5 anos, de 4 anos. Hoje em dia, a criança de 3 anos já tem entendimento que até assusta a gente. Porque com uma criança, a gente entende que essa criança está aprendendo o mundo. Eles também, os idosos, também estão aprendendo o mundo. Idosos que por uma razão ou por outra não se atualizaram, não puderam se atualizar, quer seja por consciência também, o nível de consciência não andou. Não é que já tem que ter andado, não. O nível de consciência, ele acontece para o nosso ego, ok? Para o nosso ego mental. Ele, na verdade, o nível de consciência, ele tem um caminho dele, que está conectado ao nosso ser, a disponibilização que o nosso ego dá para o nosso ser se manifestar, e aí sim cai a ficha para o ego. Quem está trilhando o caminho do autoconhecimento tem mais facilidade para perceber isso, não é? Então, como você está mais esclarecida nesse aspecto, eu sinto aqui que cabe a você, claro, sempre o seu coração que vai decidir, mas cabe a quem sabe mais, ok? Não precisa ensinar, mas manifestar, explicar por que você age dessa forma. A tendência deles é não querer aceitar. É dizer, também na minha época era muito difícil, eu me matava e conseguia. Só que hoje é diferente. Hoje não adianta a gente se matar. Não tem jeito. A gente não vai morrer por atender a sociedade 24 horas por dia. Não vai morrer tão cedo. É um caminho de morte, na verdade. Não vai morrer tão cedo. Só que hoje existe uma percepção, poxa, eu preciso trabalhar, mas eu preciso ter qualidade de vida. Porque senão, todo o trabalho que eu vier a ter para ter um dia uma vida saudável, não vai acontecer, porque talvez eu não tenha uma vida saudável trabalhando desse jeito. Então a gente precisa cotizar o tempo com inteligência emocional, maturidade emocional, coisa que muitas vezes os idosos não têm. Muitas vezes, não é sempre não. Acabei de dar o exemplo, tem gente que em qualquer geração você encontra muitas pessoas que têm um nível de consciência bastante aprofundado. Pessoas que de uma forma ou de outra trilharam o caminho do autoconhecimento. Mas pelo jeito não é o caso ali da sua mãezinha, ok? Então é necessário que a gente desenvolva, e eu sugiro que você faça isso, a compaixão, ok? À custa de uma empatia. Ah, mas esse negócio de empatia, poxa, eu fico sentindo o que o outro sente e eu me deixo de lado. Não, não é isso. Isso não é empatia saudável. Isso é uma fixação em projeção, é uma sabotagem em relação à atenção que você dedica a você mesma. Pode ser fruto de culpa também. Você ficar ali empaticamente, não porque a mãe, você serve a mãe 28 horas por dia e ela nunca vai estar satisfeita e você cada vez mais infeliz. Não é isso que eu me refiro aqui quando eu falo em empatia. É por um momento você sentir o que ela está sentindo e conversar com ela com a amorosidade que vem ao seu coração quando você enxerga aquela situação com compaixão. Ok? Você se compadecer da situação dela, explicar, abraçando, tocando, mão na mão, olhando nos olhinhos dela, ok? Pode ser que ela não entenda nada, como uma criança também, que não aceita os nãos da vida. Na idade mais avançada, quando as pessoas não trilharam o caminho do autoconhecimento, elas têm também essa limitação, vem mais forte até. A vida tem que ser como eu quero, não como as outras pessoas ficam falando. Que isso, chega de engolir sapo e tal. Não é por aí, não é engolir sapo, é compaixão. É dar-se o tempo. São pessoas que aprenderam que não se deve dizer não. Eu não posso dizer não quando eu quero dizer não. Eu não posso dizer sim quando quero dizer sim. Ou seja, as pessoas fazem uma espécie de faculdade em autoanulação. E dá nisso, ok? Então você não precisa se autoanular.
com amor, com empatia, com compaixão, você abre o seu coração e fala: mãezinha querida, não dá por isso, assim, assado. Como você explicaria para uma criancinha? Frágil, porque eles também, os idosos, estão frágeis. Principalmente quando não tem essa percepção da vida. Principalmente quando não tem essa percepção de si mesmos. Principalmente quando não trilharam o caminho do autoconhecimento. Trilharam o caminho da autoanulação. E não foi por mal. Era como eles viam as coisas naquela época. É como a vida batia à porta deles. Provavelmente aprenderam com os pais deles e os pais deles com os pais deles também. Então a gente chega com compaixão, com amorosidade, com leveza. E é claro, você não pode abrir mão da sua posição quando abrir mão da sua posição significar prejudicar a sua saúde, quer seja emocional, quer seja física, espiritual, em qualquer nível, ok? Então, minha cara, o que eu sugiro a você é conectar-se com o afeto, é foco no afeto, focada no afeto, na compaixão, e aí explicar para ela 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 5.000 vezes, sempre com amorosidade. Essa é a minha sugestão, minha cara. Espero que tenha trazido alguma luz aí para a sua questão. Quero agradecer demais a sua presença nas minhas redes sociais. Quero agradecer demais também pela sua pergunta e principalmente pela sua preciosa energia. Como sempre, eu quero estender essa gratidão aqui a todas essas pessoas encantadoras que frequentam aqui as minhas redes sociais, deixando um carinho aqui que é de derreter. Boa meditação para nós, porque é ela que nos liberta. Foco no afeto.